Quando minha própria mãe disse essas palavras na frente de toda a vizinhança durante o churrasco de aniversário do meu pai, eu senti como se tivesse levado um tiro no peito. Ela estava ali, de vestido florido novo, cabelo feito no salão, apontando o dedo na minha cara como se eu fosse um lixo que ela queria jogar fora. E todos os vizinhos estavam olhando, sussurrando, filmando com o celular. Mas ela não sabia. Ela não fazia a menor ideia do que estava prestes a descobrir. Não se esqueçam de se inscrever no canal e comentar de onde vocês estão assistindo. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários. De onde você está assistindo este vídeo? Deixem-me voltar no tempo e contar como cheguei naquele momento de humilhação total que mudou tudo para sempre. Era domingo, 14h, e eu tinha acabado de chegar no quintal da casa dos meus pais para o aniversário de 60 anos do meu pai. Não queria estar ali, mas ainda tinha aquela esperança boba de que talvez, só talvez, dessa vez fosse diferente. Thaís Martins, 26 anos, formada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, advogada há 2 anos, morando sozinha desde os 18. Essa sou eu. Mas para minha família, eu continuava sendo a filha fracassada, a que saiu de casa cedo demais, a que escolheu um caminho difícil ao invés de se casar com o filho do dono do mercadinho como minha mãe sempre sonhou. O churrasco estava cheio. Vizinhos, parentes distantes, amigos dos meus pais. Todo mundo bebendo cerveja, comendo linguiça, falando alto. Eu cheguei de Uber, como sempre, porque não tenho carro. Isso já era motivo para olhares de julgamento da minha mãe, Dona Marlene, 52 anos, dona de casa, que sempre fez questão de mostrar para todo mundo que a filha era uma decepção. Tentei cumprimentar todo mundo discretamente. Fui direto para o meu pai. Parabéns, pai, disse, entregando o presente que tinha comprado com muito sacrifício. Um relógio que custou quase metade do meu salário. Ele mal olhou na minha cara. Só resmungou um obrigado e continuou virando a carne na churrasqueira. Foi aí que minha mãe se aproximou. Ela tinha aquele olhar que eu conhecia bem. Aquele olhar de quem estava preparando uma humilhação pública. Thaís! Ela disse alto o suficiente para meio quintal ouvir. Que bom que você apareceu. Pensei que não fosse vir porque deve estar sem dinheiro para o Uber de novo. As pessoas começaram a prestar atenção. Alguns riram baixinho. Eu senti o sangue subir para o rosto, mas respirei fundo. Mãe, estou bem, obrigada por perguntar. Respondi tentando manter a educação. Está bem? Ela riu daquela risada sarcástica que me deixava com vontade de sumir debaixo da terra. Thaís, você mora num apartamento de 15 metros quadrados. Não tem carro, não tem namorado, trabalha naquele escritóriozinho de nada. Com 26 anos, sua prima Jéssica já tem casa própria, marido, 2 filhos. O que você tem para mostrar? O quintal inteiro parou para assistir o show. Dona Célia, a vizinha fofoqueira, estava praticamente babando de curiosidade. Tio Marcos parou de beber cerveja para não perder nenhuma palavra. As crianças correndo pararam para olhar. Era o entretenimento da festa. Mãe, por favor, não é hora nem lugar para isso. Tentei manter a calma, mas minha voz já estava tremendo de raiva contida. Não é hora? Ela aumentou ainda mais o tom. Quando é hora, então? Você nunca vem aqui, nunca liga, só aparece quando quer alguma coisa. E quando aparece, é para mostrar como está mal na vida. Olha só como você veio vestida. Olhei para minha roupa. Calça jeans, blusa social, sapato baixo. Roupa simples, mas limpa e arrumada. Não tinha dinheiro para mais que isso mesmo. Estou vestida normalmente, mãe. Normalmente? Ela gesticulou dramaticamente. Suas primas vêm aqui de vestido, maquiadas, de carro próprio, com os maridos bem-sucedidos. E você? Aparece aqui de Uber, com essa cara de quem não dorme direito, magra que nem um palito, parecendo uma mendiga. As pessoas começaram a sussurrar mais alto. Algumas pegaram o celular para gravar. Eu queria morrer ali mesmo. 26 anos de vida e ainda sendo humilhada publicamente pela própria mãe, como se fosse uma adolescente irresponsável. Marlene, para com isso. Meu pai tentou intervir,
mas sem muita convicção. Não, João, deixa eu falar. Ela estava embriagada pela atenção que estava recebendo. Esta menina precisa ouvir umas verdades. Thaís, você é um fracasso completo. Jogou sua vida fora com essa mania de ser independente, de não querer se casar, de achar que ia ser uma advogada famosa. Olha no que deu! Você é a vergonha da família! Foi aí que algo explodiu dentro de mim. 26 anos aguentando desprezo, comparações, humilhações. 26 anos sendo tratada como se fosse um erro na vida deles. 26 anos ouvindo que eu não prestava para nada. Vergonha da família? Repeti lentamente, sentindo uma frieza que nunca tinha sentido antes tomar conta de mim. Mãe, a senhora tem certeza de que quer continuar com isso aqui, na frente de todo mundo? Ela riu. Tenho sim, porque está na hora de todo mundo saber que tipo de filha ingrata eu criei. Foi naquele momento que decidi que ela ia engolir cada palavra dita. O que minha mãe e toda aquela gente ali não sabia é que há 3 meses minha vida tinha mudado completamente. Mas eu mantinha isso em segredo absoluto, justamente para me proteger desse tipo de situação. Trabalhava há 2 anos no escritório do doutor Antônio Ribeiro, um advogado renomado em Belo Horizonte, especializado em direito empresarial. Durante esses 2 anos, fui tratada como uma estagiária glorificada. Fazia pesquisas, organizava documentos, atendia telefone. Dr. Antônio mal falava comigo, apenas dava ordens secas e esperava que eu executasse tudo perfeitamente. Mas eu observava tudo. Estudava todos os casos, lia cada processo que passava pela minha mesa. Foi assim que descobri uma falha jurídica gigantesca num processo milionário contra uma multinacional que estava parado há 3 anos. Era um caso de danos ambientais envolvendo mais de 200 milhões de reais. Os advogados mais experientes do escritório tinham desistido, dizendo que era impossível de ganhar. Durante meses fiquei estudando aquele processo nas minhas horas vagas. Lia jurisprudência, analisava precedentes, procurava brechas na legislação. Até que encontrei algo que ninguém tinha visto. Uma mudança na Lei Ambiental de 2018 que criava um novo tipo de responsabilização civil. Era técnico demais, complexo demais, e por isso tinha passado despercebido. Passei mais 2 meses desenvolvendo uma tese jurídica completa. Trabalhava até altas horas, pesquisava fins de semana inteiros, gastava meu próprio dinheiro comprando livros e acessos a bancos de dados jurídicos. Ninguém no escritório sabia o que eu estava fazendo. Quando finalmente apresentei minha descoberta para Dr. Antônio, ele ficou em silêncio por 10 minutos lendo meus argumentos. Depois olhou para mim com uma expressão que nunca tinha visto no rosto dele. Thaís, ele disse, isso aqui pode mudar completamente o rumo deste processo. Se sua tese for aceita pelo tribunal, não só ganhamos o caso como criamos precedente jurídico nacional. Foi aí que ele tomou uma decisão que mudou minha vida. Decidiu que eu seria a advogada responsável por apresentar a tese no Supremo Tribunal Federal. Eu, Thaís Martins, 26 anos, ia apresentar argumentos num processo de 200 milhões no STF. A audiência estava marcada para 3 dias após o aniversário do meu pai. Eu estava guardando segredo para ver se minha tese seria aceita primeiro. Não queria criar expectativas e depois me decepcionar. Mas, principalmente, não queria que minha família soubesse e começasse a tratar diferente por interesse. De volta ao quintal, minha mãe continuava seu show de humilhação pública. As pessoas estavam adorando o drama, filmando, comentando baixinho. Eu estava ali parada, sendo destroçada verbalmente pela própria mãe, enquanto planejava mentalmente como ia jogar a verdade na cara dela. Thaís, você tem 26 anos e não conquistou nada na vida. Ela continuou, claramente embriagada pela atenção. Sua prima Jéssica, com a mesma idade, já tem apartamento financiado, carro zero, marido com emprego bom. E você? Mora numa kitnet, anda de ônibus, trabalha ganhando uma miséria. Marlene, Dona Célia se intrometeu. Mas a menina se formou na Federal, né? Isso já é alguma coisa. Minha mãe riu com desprezo. Federal? E daí?
Qual o resultado prático? Ela está pior que quando saiu do ensino médio. Pelo menos na época tinha casa, comida e roupa lavada garantida. Agora fica passando necessidade por orgulho. Tio Marcos resolveu dar sua opinião também. Essa juventude de hoje acha que diploma resolve tudo. Mas trabalho mesmo, trabalho de verdade, que dá dinheiro, eles não querem fazer. Exato. Minha mãe bateu palma como se tivesse encontrado um aliado. A Thaís sempre foi orgulhosa demais, sempre se achando melhor que todo mundo. Quis sair de casa para ser independente. Quis fazer faculdade federal para se mostrar. Quis ser advogada para aparecer. E no fim está sozinha, sem dinheiro, sem futuro. Olhei ao redor e vi como as pessoas estavam reagindo. Algumas sentiam pena de mim. Outras estavam se divertindo com minha humilhação. Algumas pareciam concordar com minha mãe. Ninguém me defendeu. Nem meu próprio pai, que continuava virando carne na churrasqueira como se nada estivesse acontecendo. E sabe o que mais me deixa irritada? Minha mãe não parava. É essa mania dela de se fazer de coitadinha, sempre com cara de sofrida, sempre dizendo que trabalha muito, sempre com desculpa para tudo. Se tivesse aceitado se casar com o Júnior do seu Manuel quando ele pediu, hoje estaria bem de vida, com filhos, com uma família de verdade. Júnior do seu Manuel, o filho do dono do mercadinho que minha mãe sempre quis que eu namorasse. Um homem de 30 anos que nunca trabalhou na vida, sustentado pelo pai, que gastava o dia inteiro bebendo com os amigos na praça. Esse era o futuro que ela queria para mim. Mas não, ela continuou. Ela achou que era importante demais para o Júnior. Achou que ia encontrar algum príncipe encantado. E agora? Agora está encalhada, sozinha, fracassada na vida. Foi nesse momento que meu celular tocou. Era Dr. Antônio. Normalmente eu não atenderia no meio da festa, mas alguma coisa me disse para atender. Talvez fosse o cansaço de ser humilhada. Talvez fosse intuição. Mas atendi. Thaís, a voz dele estava mais animada do que eu já tinha ouvido alguma vez. Onde você está? Preciso falar com você urgentemente. Estou numa festa familiar, doutor. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim. Acabei de receber uma ligação do gabinete do ministro Barroso. Sua tese causou tanto impacto que eles querem antecipar a audiência. Vai ser amanhã, segunda-feira, às 14h. Senti meu coração disparar. Amanhã? Sim. E tem mais. A imprensa jurídica já soube do caso. O consultor jurídico quer fazer uma matéria sobre você. Thaís, você vai ser a advogada mais jovem da história a apresentar uma tese em processo dessa magnitude no STF. O quintal inteiro estava me olhando agora, curiosos sobre a ligação. Minha mãe parecia irritada por ter sido interrompida no meio do show dela. Doutor, posso ligar de volta em 1 hora? Claro. Mas, Thaís, prepare-se. A partir de amanhã, sua vida vai mudar completamente. Esse caso vai te projetar nacionalmente. Estou orgulhoso de você, menina. Sabia que tinha potencial desde o primeiro dia. Desliguei o telefone com as mãos tremendo. Olhei para minha mãe, que estava me fuzilando com o olhar por ter atendido o telefone no meio da humilhação pública que ela estava promovendo. Quem era? Ela perguntou com tom ácido. Algum cliente dos seus que vai te pagar R$ 50 para fazer um documento? As pessoas riram. Era a deixa perfeita que eu estava esperando. Era meu chefe, respondi calmamente, me ligando sobre um trabalho. Trabalho no domingo? Ela fez cara de deboche. Que trabalho importante é esse que você faz, Thaís? Conta para todo mundo aqui qual é a sua profissão tão importante. Eu sou advogada, mãe. Como a senhora sempre soube? Advogada! Ela gargalhou. Advogada de quê? Você trabalha naquele escritóriozinho do centro fazendo divórcio por R$ 500. Foi aí que decidi que o show dela tinha acabado. Era hora de virar o jogo completamente. Mãe, a senhora tem certeza de que quer continuar me humilhando aqui na frente de todo mundo? Perguntei com uma calma que nunca tinha sentido antes. Porque se for para continuar, eu vou ter que falar algumas verdades também. Ela cruzou os braços desafiadora. Pode falar. Fala aí para todo mundo ver que maravilha de vida você construiu sozinha.
Respirei fundo e olhei para todas aquelas pessoas que tinham passado os últimos 15 minutos se divertindo com minha humilhação. Era hora de mostrar para eles, e principalmente para minha mãe, quem eu realmente era. Está bem, mãe. Disse em voz alta para todos ouvirem. Já que a senhora quer que eu conte sobre minha vida profissional aqui na frente de todo mundo, vou contar. Peguei meu celular e abri o aplicativo do Google. Pesquisem aí no Google. Thaís Martins, advogada STF. Esperei alguns segundos enquanto as pessoas mexiam nos celulares. Dona Célia foi a primeira a dar um gritinho de surpresa. Gente, tem um monte de notícia sobre ela aqui. Como assim? Minha mãe tentou pegar o celular da vizinha para ver. Mãe, enquanto a senhora acha que eu trabalho fazendo divórcio por R$ 500, eu acabei de ser escalada para apresentar uma tese jurídica amanhã no Supremo Tribunal Federal, no maior processo de danos ambientais da história do Brasil, envolvendo R$ 200 milhões. O silêncio no quintal foi absoluto. As pessoas pararam de mastigar, de beber, de respirar praticamente. Eu vou ser a advogada mais jovem da história do país a apresentar argumentos numa causa dessa magnitude no STF. E sabe por que eu descobri a falha jurídica que ninguém tinha visto em 3 anos de processo? Porque passei os últimos 6 meses estudando 16 horas por dia, pesquisando jurisprudência, analisando precedentes. Minha mãe estava pálida. Isso não pode ser verdade. Quer que eu ligue para o doutor Antônio Ribeiro aqui na frente de todo mundo para ele confirmar? Mostrei o celular. Ou quer que eu mostre as matérias que já saíram na imprensa jurídica sobre minha tese? Tio Marcos, que há pouco estava me criticando, agora estava boquiaberto olhando a tela do próprio celular. Marlene, aqui está falando que ela desenvolveu uma tese inovadora que pode criar precedente nacional. E tem mais. Continuei, sentindo uma satisfação que nunca tinha experimentado na vida. Esse apartamento de 15 metros quadrados que a senhora tanto critica, eu comprei. Não aluguei. Comprei. Aos 26 anos, sozinha, com meu próprio dinheiro. Peguei a escritura na bolsa. Sempre carregava comigo como um talismã da minha independência. Aqui está a escritura. Quitado. Sem financiamento, sem fiador, sem ajuda de ninguém. As pessoas começaram a sussurrar entre si. A fofoqueira do bairro estava filmando tudo agora, mas dessa vez não para me humilhar. E sabe por que eu nunca contei nada disso para vocês? Continuei, olhando diretamente nos olhos da minha mãe. Porque durante 26 anos da minha vida, toda vez que eu conquistava alguma coisa, vocês encontravam um jeito de diminuir, de criticar, de transformar em algo negativo. Minha mãe tentou falar, mas eu não deixei. Quando passei no vestibular da Federal, ao invés de comemorarem, vocês ficaram preocupados com os gastos. Quando me formei, ao invés de orgulho, só ouviram críticas porque não arrumei emprego na primeira semana. Quando consegui trabalho no escritório, vocês reclamaram que o salário era baixo demais. O quintal inteiro estava me ouvindo em silêncio religioso. Então, eu decidi que ia conquistar tudo sozinha, sem dar satisfação para ninguém, sem esperar apoio de ninguém, e principalmente sem permitir que ninguém diminuísse minhas conquistas antes mesmo delas acontecerem. Virei-me para encarar minha mãe diretamente. A senhora acabou de me chamar de vergonha da família na frente de todo mundo, mas eu quero que a senhora reflita sobre uma coisa. Eu, aos 26 anos, já sou proprietária do meu lar, profissionalmente reconhecida nacionalmente, e amanhã vou fazer história no tribunal mais importante do país. Pausa dramática. A senhora, aos 52 anos, está aqui humilhando publicamente a própria filha por puro despeito, mostrando para todo mundo que tipo de mãe é. Então me diga, quem é a vergonha da família aqui? Minha mãe estava vermelha de vergonha e raiva. Tentou falar alguma coisa, mas as palavras não saíram. E mais uma coisa, continuei, pois ainda não tinha terminado. Aquele Júnior que a senhora tanto queria que eu namorasse? Ontem mesmo vi ele sendo preso pela Polícia Civil por tráfico de drogas. Estava na primeira página do jornal local. Podem pesquisar. Algumas pessoas já estavam pesquisando e confirmando a informação. Então, mãe, obrigada.
Obrigada por ter me desprezado tanto que eu tive que aprender a ser forte sozinha. Obrigada por ter duvidado tanto de mim que eu tive que provar meu valor para o mundo inteiro. E obrigada por ter me humilhado aqui hoje na frente de todo mundo, porque agora todos estes vizinhos sabem exatamente quem eu sou. Peguei minha bolsa e me dirigi para a saída. Para onde você vai? Minha mãe finalmente conseguiu falar. Vou para casa me preparar para a audiência de amanhã no Supremo Tribunal Federal. E depois disso, vou dar entrevistas para os principais jornais do país sobre minha tese jurídica inovadora. Parei na porta e me virei uma última vez. Ah, e mãe, quando a senhora ver minha foto nos jornais amanhã, lembre-se do que disse aqui hoje. Lembre-se de que chamou de vergonha da família a filha que está prestes a entrar para a história do direito brasileiro. Saí daquele quintal caminhando como uma rainha. Podia ouvir o burburinho atrás de mim, as pessoas comentando, minha mãe tentando se justificar. Mas não me importava mais. No dia seguinte, não só minha tese foi aceita pelo STF, como ganhou destaque nacional. Minha foto estava na primeira página de 3 jornais importantes. Recebi dezenas de ofertas de trabalho, convites para palestras, propostas para escrever um livro. E sabe o que foi melhor? Minha mãe teve que engolir cada palavra dita naquele domingo. Hoje, 2 anos depois, ela se gaba para todo mundo de ter uma filha famosa no direito. Mas eu nunca esqueci, e ela sabe que nunca esqueci, do dia em que me chamou de vergonha da família. A vingança mais doce que existe não é destruir quem te subestima. É se tornar tão grande que essas pessoas não tenham escolha senão reconhecer publicamente o quanto estavam erradas sobre você. Se gostaram desta história, curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e compartilhem nos comentários suas próprias experiências de superação. Para ouvir a próxima história de vingança e justiça, cliquem na playlist que está aparecendo agora na tela.